Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E hoje, dentro da disciplina de manutenção predial, nós vamos falar sobre ventilação, exaustão e cobertura. Os componentes do grupo são Maria Luísa, Marina Carla, Maxwell Dantas, Rebeca Reis e Samantha Luize, da turma de edificações, quarto ano matutino. Um breve resumo do que nós vamos discutir na aula de hoje. Primeiro vamos falar um pouco sobre a discriminação de cada um dos sistemas, tanto de ventilação e exaustão como do sistema de cobertura, a finalidade dos mesmos, as principais anomalias e falhas que afetam esses sistemas, que tipo de inspeção é mais comum para cada um deles, como funcionam as garantias. Aqui vai ser uma abordagem de modo um pouco mais geral, o que pode levar a uma perda de garantia também. E por último, a gente vai estar trazendo aí um exemplo para cada tipo de sistema, de checklist e vacina completos. Bom, como é que funciona a ventilação e a exaustão forçada? Forçado, né, o nome em si, ele implica dizer que o processo ocorre de maneira não natural. Então, por isso é importante o uso de dutos e de grelhas além dos forçadores, para que seja possível ocorrer a troca de ar no cômodo. Então, esses sistemas são imprescindíveis por diversos motivos que vão desde a segurança até a saúde, como regulação do nível de CO2, controle de temperatura, controle de umidade. Nos casos de casas de máquinas compartimentadas, garantir a exaustão correta do ambiente. Além dessas razões, existem várias outras pelas quais eles se fazem necessários em momentos específicos. O primeiro deles é durante a pressurização das escadas de emergência, né? Isso porque durante o incêndio é preciso que ocorra a entrada de ar filtrado nos locais de saída de público. Então, as instruções do Corpo do Bombeiro Militar e as NBRs são responsáveis por ditar o funcionamento da ventilação e exaustão dessas áreas. Até porque, graças à diferença de pressão entre os locais compartimentados, que geralmente são as escadas, e os demais locais de edificação, que pode ser rado elevador, algum corredor, é necessário prestar mais atenção com relação à fumaça, porque caso não haja pressão maior dentro da compartimentação, é possível que essa fumaça ela perpasse para as saídas de emergência. Então, normalmente, esse processo ele se dá através da instalação de ventiladores nos pavimentos inferiores, e esses ventiladores podem ser acionados ou na portaria ou na recepção do edifício através do sistema de detecção de fumaça. Outro momento é durante a extração de fumaça, que vai criar um fluxo de artificial que vai basicamente conduzir essa fumaça para fora da edificação. Isso permite liberar a passagem das pessoas que vão seguir as rotas de fuga, porque são instaladas grelhas de insuflamento no piso e são instaladas também grelhas de exaustão que ficam no forro do pavimento. Então, elas que vão forçar a saída dessas partículas. E esse sistema, ele também é acionado pelo sistema de detecção de fumaça. Além disso, a instalação em garagens subterrâneas e salas técnicas também é desejável, porque graças aos poluentes, né, gerados pelo maquinário e pelos automóveis, a melhor opção é renovar o ar circulante de maneira forçada, o que facilita também para diminuir a temperatura do ambiente e para manejar os níveis de CO2. Mas como é que funciona, né? São instalados ventiladores ou exaustores que vão criar realmente uma corrente de ar que vai dar para fora e vai carregar esse ar poluído. E por fim, o sistema de exaustão em banheiros, que ocorre quando não existe janela ou existe janela e essa janela não atende. E ele é acionado por comandos, muitas vezes conectados a interruptores. Então, quando você liga o interruptor, você está automaticamente ligando o exaustor. E nesses casos, a renovação do ar evita a umidade e o mofo, que podem proliferar bactérias, e evita também o mau cheiro. O sistema de ventilação e exaustão apresenta diversas dificuldades em quesitos de anomalias e falhas quando a edificação não tem um preparo adequado para receber aquele aparelho, ou seja, a ausência de um teste antes para saber se a edificação pode ou não recebê-lo pode prejudicar todo o sistema, porque se você colocar em um ambiente exposto a intempéries como chuva, sol, isso vai reduzir o tempo de vida útil do aparelho, vai fazer com que sua funcionalidade fique baixa e isso vai prejudicar a qualidade do ar, porque a função dele é retirar um ar que está viciado naquele ambiente e trazer um novo, filtrado e limpo para que as pessoas que estejam naquele ambiente consigam ter uma boa qualidade. Só que quando ele está danificado ou quando não tem uma manutenção para poder melhorar,
esse ar vai continuar ali e vai ter uma má qualidade para os usuários. Ou seja, a principal falha desse sistema é o erro de dimensionamento, pela edificação não ter feito um teste antes para saber se estava apto ou não. Um erro de projeto também, porque pode ocorrer um erro no dimensionamento e o aparelho não está apto na vida real e está apto no projeto. E também a ausência de manutenção, porque se houvesse uma manutenção periódica no aparelho, ele poderia ter um tempo de vida útil mais alta e com uma maior qualidade, fazendo sua função de tirar o ar ruim e trazer um ar bom. Para inspeção da ventilação, a gente vai seguir a ABNT NBR 13.971, que ela diz que periodicamente temos que verificar o estado do equipamento e os elementos de fixação que fazem parte dele, efetuar a limpeza do equipamento e eliminar pontos de ferrugem, verificar as condições elétricas do equipamento, acionamentos, tensão, corrente elétrica, cabos e tudo o que poderia dar errado, de certa forma, e efetuar um reaperto geral para certificar que tudo está em seu devido lugar. Também deve-se verificar os ventiladores do local, ruídos quando os ventiladores estão em operação, obstruções em canais que precisam ser retirados imediatamente, os quadros elétricos, a limpeza e se tem odores ou sinais de queima no quadro ou em outra área ao redor, riscos externos como goteiras, infiltrações, alguma coisa que vá dar um certo risco a quem está em volta do equipamento. Também tem que ver o treinamento dos fiscais responsáveis pelaquela área e a restrição das áreas técnicas a somente um pessoal autorizado, como o Corpo de Bombeiros ou aos técnicos que estão no local. Dando continuidade, irei abordar sobre as discriminações e finalidades das coberturas. As coberturas, elas podem ser em telhados ou lajes que possuem a função de proteger as edificações contra intempéries, como a chuva, vento, influência do sol, e elas estão ligadas diretamente com o estilo e design da residência. As estruturas mais utilizadas são a madeira, o metal e o concreto. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre os telhados de cobertura em madeira, porque esse foi o tipo de telhado especificado no principal material que a gente utilizou como base para a produção do nosso trabalho, que foi o livro Inspeção Predial, Check-up, Guia da Boa Manutenção do IBAP São Paulo. Então, bom, a estrutura dos telhados de cobertura em madeira, ela pode ser dividida em duas partes, a tesoura e a trama. A tesoura é a principal estrutura de sustentação do telhado, que vai transferir todo o peso do telhado para a estrutura da própria casa. Já a trama é composta pelas terças, caibros e ripas. As terças são as vigas que ficam apoiadas sobre as tesouras e sustentam os caibros. Já os caibros são as peças que ficam apoiadas nas terças, sustentam as ripas, que vêm logo acima, e as ripas são os elementos que são pregados sobre os caibros, que permitem a sustentação das telhas. Falando um pouco melhor sobre as telhas, os principais tipos de telhas que existem no mercado e são utilizadas para telhados desse tipo que a gente está conversando aqui são as telhas cerâmica, de fibrocimento, telha de alumínio, telha de concreto, telha de pedra e também as telhas autoportantes, que são utilizadas em situações mais específicas, mas também fazem parte do mercado, né? São bem utilizadas. Sabe-se que todas as telhas elas exigem cuidados especiais na manutenção. Por exemplo, uma telha metálica, ela obviamente vai exigir um tipo de aterramento, né, para garantir que não haja transferência da energia de raios ou algo assim que acabe comprometendo a estrutura da edificação. E além disso, para cada tipo de telha também é necessário você analisar a declividade, vai exigir uma declividade específica, vai exigir um espaçamento específico dos elementos de apoio que a gente acabou de conversar, vai existir um tipo de amarração diferente também. Por exemplo, as telhas cerâmicas, as amarrações são feitas com fios de cobre. Já nas telhas de fibrocimento, essa amarração geralmente são feitas com parafusos de aço, que podem ser trocados por outros tipos de parafuso em edificações que fiquem, por exemplo, próximo a regiões litorâneas, né? Por causa da oxidação. Além da estrutura do telhado
e dos tipos de telhas, a gente pode falar um pouco também sobre outras estruturas que são bastante importantes, funcionam meio que como uma subcobertura, né? Que seriam as mantas, as calhas e os rufos. As mantas ela têm a principal função de combater infiltrações e também podem funcionar como revestimento térmico. Com relação às infiltrações, elas evitam, por exemplo, o apodrecimento de ripas, de caibros, porque evitam que a água da chuva entre em contato com esse material, né? Que, como a gente sabe, é feito de madeira, então apodrece muito facilmente em contato com esse tipo de intempérie. Já as calhas, elas têm a função principal de captação da água da chuva mesmo, né? Elas são projetadas, idealizadas desde o projeto de cobertura para que a água da chuva possa ser direcionada, seja por inclinação, seja por outro tipo de sistema, né, que leve essa água até os ralos e direcione ela para ser reaproveitada, ou então para chegar a uma parte permeável, né, no solo daquela edificação. E temos também os rufos, que muitas vezes são confundidos com calhas, não se sabe ao certo diferenciar esses dois materiais, mas na verdade eles são bem diferentes. Os rufos, eles ficam geralmente nas uniões entre o telhado e as paredes, ou também entre telhados e platibandas, né? Vocês podem ver esses dois exemplos aí no nosso slide. O primeiro mostra um rufo posicionado entre a parede e um telhado de telha cerâmica, e logo abaixo a gente tem um exemplo de um rufo numa platibanda, né, com telha de fibrocimento. Começando a falar das principais anomalias e falhas das coberturas, a gente vai ter primeiro as deformações das estruturas em madeira e os fendilhamentos ou fendas, que podem se abrir entre as emendas. Em estruturas como ripas, caibros e terças, essas deformações elas podem estar relacionadas ao tipo de madeira e à sobrecarga nas estruturas. Telhados com frequentes infiltrações por causa de erros no dimensionamento ou falta de manutenção, eles podem ter os elementos de madeira deteriorados pela ação das águas, e os fendilhamentos eles podem ocorrer por conta do mau dimensionamento ou da má execução de encaixes e emendas e fixações. Os 3 erros mais comuns em estruturas de telhado são a união de barras fora de apoio, a falta de sambladuras ou encaixes e a falta de união dos elementos estruturais. Bom, os deslocamentos, desalinhamentos e quebra de telhas. As telhas elas podem ser deslocadas não só pelos ventos e pelas chuvas, mas também pela falta de amarração, além de haver possíveis desalinhamentos caso a estrutura do telhado tenha se deformado por causas naturais ou pela ação humana. A falta de fixação, junto com a corrosão, a ruptura dos fios de amarração e a quebra de telhas, elas causam infiltrações de água pela cobertura. Em terceiro, a gente tem a corrosão dos parafusos de fixação, que são parafusos de ferro galvanizado e devido à ação das intempéries, eles sofrem deterioração por corrosão, assim como qualquer outro material. Depois, a gente vai ter o ressecamento das borrachas de vedação, que são borrachas que envolvem os parafusos de fixação e podem também ocasionar infiltrações de água na cobertura quando elas ressecam. Passando para o ressecamento dos vedantes, das calhas e dos rufos, a gente tem que nessas estruturas se usa silicone para vedação, mas com as variações térmicas e a umidade do ar, além dos raios solares que atingem a estrutura, esse material ele resseca e pode proporcionar infiltrações de água e comprometer a estrutura de fixação e as emendas do telhado. Além disso, ainda tem os destacamentos de rufos de encosto, que são causados em função do tipo de chumbamento e da fixação efetuada na estrutura. A formação de trincas ela pode ser observada principalmente em rufos chumbados com argamassa, devido à movimentação térmica entre os materiais, entre a argamassa e o metal. São materiais diferentes, então vai acabar causando o destacamento do rufo e infiltrações consequentes. O próximo ponto é o descolamento da pintura em ferro galvanizado, que deve-se à falta de aderência entre a tinta e a superfície dos rufos, que pode ser piorada pela má execução do serviço e a falta do uso de um fundo preparador para executar essa pintura. Também a falta de
a aplicação de fundos corrosivos que vão proporcionar uma corrosão dos rufos das calhas. Também são uma das principais falhas nesse meio de coberturas. Por último, a gente vai ter o transbordamento e os entupimentos das calhas e dos rufos, que estão diretamente ligados ao mau dimensionamento e à falta de limpeza, respectivamente. A falha nos dimensionamentos de ralos e coletores verticais também vão impossibilitar a vazão correta de água coletada nas calhas. E ainda, problemas de declividade do telhado podem causar empoçamentos de água e podem acabar prejudicando a estrutura de madeira. Bom, galera, agora que a gente já entendeu aqui quais são as principais falhas e anomalias que afetam o sistema que a gente está estudando, né, que é o sistema de cobertura de telhados, a gente vai pensar um pouquinho sobre como acontece a manutenção desse sistema, quais as principais inspeções que devem ser realizadas. Em primeiro lugar, a gente tem aí a substituição dos elementos de madeira. Isso se faz necessário geralmente quando eles apodrecem ou têm deformações excessivas, e aí é sempre necessário que a substituição desses elementos seja feita por um profissional especialista, porque na grande maioria das vezes isso vai acabar exigindo uma reforma estrutural no telhado, já que, como a gente viu antes, as principais estruturas de suporte para o nosso telhado, elas são feitas de madeira. Então, seria uma tarefa um tanto quanto delicada, exigindo um profissional especializado. Em segundo lugar, a gente tem a manutenção periódica e limpeza de telhas. A manutenção se diz respeito quando, por exemplo, algumas telhas quebram, né? E a limpeza ela varia de acordo com o tipo de telha, obviamente. As telhas cerâmicas elas devem ser limpas com uma escova, né? Aquelas escovas de cerdas duras. E também pode ser utilizado água sanitária diluída com água, para tirar todo aquele limo que acaba se formando, né, sobre elas. Já no caso de ser uma telha de concreto, por exemplo, elas devem ser limpas com água sob pressão e não se deve utilizar nenhum tipo de produto químico, né? Então aí é um exemplo de tipos diferentes de limpeza que você pode fazer nas telhas, a depender do tipo de telha que está utilizado ali no seu sistema de cobertura. Em seguida, a gente tem o reaperto e manutenção de parafusos. Pessoal, isso daí vai ser necessário quando a gente tiver, por exemplo, telhas de fibrocimento, né, que os parafusos eles fazem parte da fixação dessas telhas. É importante estar atento sempre para não apertar excessivamente esses parafusos, porque isso pode gerar esforços e trincas nas telhas. E, obviamente, a gente não quer trazer aí uma nova falha, né, uma nova anomalia, mas sim consertar outra que possa vir a existir. Aplicação de verniz a cada 2 anos nos componentes de madeira. O verniz ou o stain, né, principalmente do tipo marítimo, ele vai proteger a madeira dos raios do sol, dos fungos, e é importante que, como está escrito, seja renovado a cada 2 anos, tá? Principalmente se a edificação estiver localizada no litoral. Em seguida, a gente tem a inspeção periódica recomendada por fabricante, no caso de estruturas metálicas, né? Então, a periodicidade com que se deve inspecionar estruturas metálicas de um telhado, ela deve ser seguida de acordo com o fabricante ou construtor, né, que você está utilizando ali. Também é importante checar sempre se há algum ponto de corrosão, né, principalmente nas áreas de solda, que são as áreas mais vulneráveis. Com relação ao cuidado com as instalações elétricas, a gente deve estar atento sempre para que todo tipo de instalação elétrica ele esteja sempre dentro dos eletrodutos rígidos e não podem estar aparentes, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante para evitar que as intempéries, como a água ou o sol mesmo, qualquer outro tipo de intempérie acabe danificando ali os fios e causando problemas indesejados ali para os residentes daquela edificação. Por último, a gente tem aí a limpeza semanal de calhas, ralos e lajes de cobertura. Gente, essa limpeza, ela deve ser feita semanalmente, tá? Para que a gente possa evitar entupimentos dos coletores, né, que são os ralos, e também eventuais transbordamentos das calhas, empoçamentos, infiltrações, que podem gerar uma série de problemas para a edificação. Então, pessoal, existem vários casos em que o proprietário pode perder a garantia do seu imóvel.
Quando é que isso vai acontecer? A gente trouxe aqui algumas situações. Em primeiro lugar, a gente tem a inexecução das recomendações constantes no manual. Obviamente, gente, quando você tem um manual a ser seguido e você não segue aquilo que está constando ali, você perde a garantia do seu imóvel. Segundo lugar, a não realização da manutenção preventiva de maneira correta, seja para imóvel habitado ou inabitado, existe uma manutenção preventiva. A manutenção, muita gente acha que ela é só para quando o problema, a anomalia, a falha ela aparece, mas não. Existe a manutenção preventiva que deve ser feita com uma periodicidade determinada para cada tipo de sistema. E se essa manutenção não é obedecida, a garantia também pode ser perdida. Terceiro lugar, a ocorrência de causas externas que podem afetar as condições normais do sistema ou do aparelho. Próximo ponto, alterações. Caso o proprietário realize alterações ou ocorra a deficiência da manutenção em outras unidades habitacionais e esses fatos eles gerem danos ou efeitos na unidade que está solicitando assistência técnica, a garantia também pode ser perdida. Em seguida, a gente tem a execução de serviços de revisão, consertos ou reparos por pessoal não autorizado, assim também como fornecimento de materiais, por exemplo, materiais e serviços por terceiros, né? Então, todo esse procedimento ele deve ser realizado com os profissionais indicados pela construtora e cabe ao morador ou ao síndico, no caso de um apartamento, né, de um prédio, dispor os horários compatíveis com a equipe técnica, estar disponível dentro das dependências do imóvel, para que, enfim, possa ocorrer a vistoria técnica e uma possível realização dos reparos. Então, isso se encaixa aí no não cumprimento das providências determinadas a partir da vistoria técnica. Se houver também, pessoal, demora demasiada para solicitar assistência técnica, isso também pode ocorrer na perda de garantia, porque quanto mais você demora, o problema ele vai se agravando e isso acaba dificultando ou deixando o reparo muito mais oneroso, né? Muito mais caro. Então também pode ser um fator aí que vai fazer com que o proprietário ou o síndico ele perca a garantia. Por último, o rompimento de contratos de manutenção periódica dos equipamentos. Se o condomínio ele romper, descontinuar ou deixar de firmar os contratos de manutenção periódica, ele também está sujeito à perda da garantia. Galera, partindo agora para o nosso primeiro checklist, que a gente trouxe aqui para utilizar de exemplo, para ilustrar tudo aquilo que a gente conversou até agora, tanto sobre o sistema de exaustão e ventilação, como também do sistema de telhados e cobertura em madeira. E aí, pensando primeiramente sobre o sistema de ventilação, né? Mais especificamente a ventilação forçada, aí a gente tem o edifício Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, fica localizado na Avenida Senador Salgado Filho, em Tirol, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. É um prédio muito antigo, já tem 103 anos de idade. E aí, como eu falei, o sistema em que se encontra a anomalia é o sistema de ventilação forçada. Se trata de um exaustor que fica localizado na lateral do ginásio da instituição e ele dispõe de um desempenho insatisfatório com perda parcial da funcionalidade e desempenho do aparelho. Além disso, a exposição ambiental é alta, como vocês vão conseguir observar pelas fotos que a gente vai mostrar mais adiante, porque o exaustor está sujeito à incidência do sol, das chuvas, dos ventos, de qualquer tipo de intempérie, como vocês vão ver. Com relação ao grau de urgência, nós acreditamos que seja regular ou de prioridade 2, né, como costuma ser chamado. E qual é a anomalia? Se trata de ferrugem na tubulação, devido principalmente à exposição às intempéries, como a gente acabou de citar aqui, né, que acontece de maneira bem direta nesse sistema. E aí a ausência de manutenção e o uso inadequado do aparelho, por ele estar sujeito a esse tipo de exposição, né, ao que não deveria acontecer, acabou causando essa ferrugem aí. E aí embaixo, pessoal, vocês podem ver a data da vistoria e o inspetor, a gente colocou, né, o grupo. Logo em seguida, a gente tem o resumo, né, das patologias e das vacinas sugeridas.
Mais uma vez, o sistema, ventilação forçada, tipo de material, o exaustor. Os problemas que a gente encontrou foi justamente a questão da exposição às intempéries, que se manifestou com a ferrugem na tubulação, o grau de urgência regular. E aí, o erro principal, né, seria um erro de manutenção mesmo, devido ao mau uso do aparelho, deixando ele exposto às intempéries e a ausência da manutenção periódica, né, certamente. Possível solução, realizar um tratamento da ferrugem, se não houver danificado o aparelho por completo, né? Ou então a troca do equipamento, se realmente não tiver mais funcionalidade, aí seria necessário realizar essa troca. Aqui vocês podem observar o equipamento que a gente está descrevendo, certo? O ventilador, e dá para perceber pela imagem do meio como ele está ao ar livre, né? Essa parte externa dele está exposta mesmo. Se vocês olharem com atenção, tanto na parte interna como na parte externa, é possível observar essa ferrugem. E certamente, pessoal, esse ventilador ele não funciona mais da maneira como deveria. Partindo aqui para o nosso segundo checklist. O edifício, nesse caso, é uma residência unifamiliar de um pavimento, localizado na rua Recife, número 64, bairro Centro, lá em Veracruz, no Rio Grande do Norte. É a casa de uma das nossas colegas aqui do grupo. Colocamos aí o CEP também, a idade da edificação é de 10 anos. E aí o sistema onde se encontra a anomalia é o sistema de cobertura, né, no telhado. E a gente vai ver que a questão realmente é a fiação exposta, né? E aí isso se dá principalmente por causa do erro de execução, né, de escolha de material também. Então toda essa especificação está descrita aí no nosso checklist. O desempenho, obviamente, é insatisfatório, porque a gente sabe que todas as instalações elétricas que passam sobre as coberturas elas devem estar dentro de eletrodutos rígidos, né, que vão dar aquela proteção e não podem, de forma nenhuma, estar aparentes. E na foto vocês vão perceber que é exatamente o que acontece. O telhado, né, a cobertura, ela é uma área da casa que está sujeita a alta, né, exposição ambiental, porque acontece de maneira direta e constante a qualquer tipo de intempérie, sol, chuvas, ventos, enfim. O grau de urgência, semelhantemente ao exaustor, seria regular ou prioridade 2. Aqui nós temos a nossa vacina, que resume tudo que a gente falou até agora, finalizando com a descrição de ser um erro de execução. A causa seria a má instalação da fiação da cobertura na casa, devido à ausência dos conduítes, deixando a fiação exposta. E uma possível solução seria justamente a gente realizar a manutenção dessa instalação, né, protegendo toda essa fiação com os eletrodutos. Aqui nessa foto vocês podem ver o fio passando ali, ó, ao lado da terça, sem nenhum tipo de proteção. Na segunda imagem dá para ver bem o fio chegando ali no ponto de luz. Então, toda essa fiação ela deveria estar coberta por conduítes rígidos para proteger essa fiação das intempéries. E não é isso que acontece. Então, pessoal, por hoje é só. Queremos agradecer por vocês terem assistido até aqui a nossa apresentação. Esperamos que tenha sido esclarecedor. E é isso. Muito obrigada.